O nosso assunto agora, gente, é câncer de próstata. Isso porque se estima que só este ano o número de novos casos da doença chegue a 61 mil homens só no Brasil. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E aqui no estúdio eu converso agora com o urologista, o doutor Humberto Montoro. Boa tarde, doutor. Boa tarde aos ouvintes do Pajuçara em Dia. O que é o câncer de próstata, para a gente explicar aí para os nossos telespectadores? Olha, então é melhor a gente explicar qual é a função da próstata e onde é que a próstata está. A próstata só tem o homem, como a mulher só tem o útero. A próstata tem uma importância na fecundação. Depois da fecundação, o homem não quer ter mais a prole, ela também não tem mais muita função. Porque ela produz líquidos que faz com que o espermatozoide não morra no meio vaginal. Então, por isso que ele participa da fecundação. E com o envelhecimento, essa glândula ela começa a causar problema. Então, ela se localiza abaixo da bexiga e por dentro dela passa a uretra. Então, à medida que com o envelhecimento essa próstata começa a crescer, ela começa a causar sintomatologia urinária. O indivíduo vai começar a urinar mais fraco, ele vai ter dificuldade de iniciar o fluxo pode ser entrecortado, cortar no meio, tem sensação de às vezes ele termina de urinar, tem que voltar para urinar novamente, urinar em 2 tempos, começa a acordar 3, 4, 5 vezes à noite, né? Tudo isso são sintomas da obstrução da próstata, do envelhecimento. E quando se preocupar com isso? Então, o câncer de próstata tem relação com o envelhecimento. Então, quanto mais idoso tem o indivíduo, em torno de indivíduos de 50 anos de idade, estatisticamente 10% pode ter câncer de próstata. Eu pego indivíduos de 70 anos, em torno de 30%. Se o indivíduo viver 100 anos, é provável que ele tenha câncer de próstata, quase 100% dos indivíduos. Então tem essa preocupação e é uma incidência, como você abordou no início, tem uma incidência alta. E o problema todo é que essa doença ela pode ser curada em 90% dos casos. Porém, nessa fase, o homem não tem nenhum sintoma. É aí que mora o perigo, o indivíduo esperar sentir alguma coisa para procurar o atendimento. É por isso que é tão importante incluir naquele check-up a visita ao urologista, né? Perfeito. Como é que se faz hoje prevenção do câncer de próstata? Se faz o exame do sangue, que é bastante popular, aí o tal do PSA, né? Que é um antígeno prostático específico que é produzido pela próstata. E você tem que fazer o toque retal. Por que tem que se fazer isso? O PSA, ele funciona como um mecanismo de prevenção, um exame, só que existe câncer de próstata com ele normal. E o contrário também é verdadeiro, você pode ter ele alterado e não ter câncer de próstata. Então é importante você ter as duas coisas, ter o exame do PSA e fazer o toque retal. E o toque retal é um exame simples, dura alguns segundos, 3, 4, 5 segundos e termina, não é um exame doloroso nem nada, é um desconforto normal. Qualquer homem pode ter câncer de próstata? Qualquer homem pode ter o câncer de próstata. À medida que ele vai envelhecendo, ele aumenta a chance, como eu já disse. E se ele tem história na família de câncer de próstata, aumenta a chance dele ter. Então, se tem uma pessoa na família, ele tem 1,5 vezes a chance de ter. Se ele tem 2 pessoas na família, tem 3 vezes mais chance. Se ele tem 3 pessoas na família, 5 vezes mais chance. Então, se ele tem história, ele tem que começar a procurar esse exame, inclusive, mais cedo. Aí eu pergunto, o diagnóstico feito pelo urologista, ele descobriu ali alguma coisa anormal, é encaminhado diretamente para o oncologista? Não, quem trata, existe o oncologista clínico, que cuida muitas vezes, que trabalha em conjunto com a urologia, para tratar aqueles casos que a doença já está avançada. A cirurgia da próstata é feita pelo urologista. A maioria dos oncologistas gerais opera outras doenças. A doença da próstata é tratada exclusivamente pelo urologista. Então, a partir de que idade o homem deve começar a se preocupar mais com essa questão da próstata? Então, se ele tem história na família, ele deve começar a partir dos 40 anos. Se ele não tem história na família, ele pode começar a partir dos 50 anos de idade. A gente está no novembro, considerado novembro azul, né? E qual a importância desse mês para alertar a população? Então, isso tem uma importância grande, porque tem diminuído muito aquele tabu de procurar um urologista para fazer o exame. Então, a gente percebe que cada vez mais vem indivíduos no consultório que nunca tinha feito o exame de próstata. Eu vi isso aí, achei importante. Então, é isso que a imprensa faz, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul,
tem ajudado muitos homens e salvado vidas, né? Isso é muito importante. Tem homem que ainda é mais resistente para ir ao médico, imagine para o urologista para saber desse problema. Imagine que ainda continue assim, né? Com certeza. O homem tem aquela história, né? Ele acha que ele não adoece, que é o super-homem. É o Highlander. Só a mulher que tem que fazer exame preventivo, né? Ele só trabalha, aquela coisa. E a mulher tem uma importância muito grande nisso, porque a mulher, muitas vezes, é ela quem leva o parceiro ao urologista, que marca a consulta. Então, a mulher tem uma importância fundamental nisso tudo. E eu acho que não só a mulher, mas a questão da família também. Quando se descobre, por exemplo, a doença, esse apoio familiar, ele é muito importante, né? Porque assim, o câncer, ele se cura em 90% dos casos, desde que pega numa fase inicial. É aquela fase que não tem nenhuma sintomatologia. Então, vale a pena prevenir, vale a pena procurar o médico, fazer o exame uma vez por ano. Se por azar do destino ele for ter um câncer, ele vai estar livre dessa doença. Qual seria o conselho que o senhor dá aqui para todos os nossos telespectadores a respeito, aproveitar esse mês todo aí, não é? Mês do Novembro Azul, qual seria o conselho que o senhor dá? Então, é uma doença que mata quando não diagnosticada precocemente, então a melhor forma é prevenir. Como é que se previne esse exame? Fazendo a avaliação com o urologista ou com o clínico, que pode pedir inicialmente o PSA e fazer o toque retal, que é um exame que dura 3, 4, 5 segundos. São os principais exames para se detectar o câncer de próstata? Se a alteração do PSA ou a alteração do toque justifica você fazer uma biópsia da próstata. A biópsia é que vai definir se tem ou não câncer. E tendo câncer, esse doente precisa ser estadiado, saber se a doença está órgão confinada ou ela já deu metástase, já se ramificou. Só tem cura quando ela está órgão confinada. Então é por isso que é importante procurar o profissional quanto antes, não é, doutor? Exatamente. Ok, doutor, muito obrigada. E fica aqui a orientação do Pajuçara em Dia. Você que tem pai, irmão, avô, enfim, procurar um especialista, não custa nada não. É sempre importante. Obrigada. Eu que agradeço.